Gravação. Primeiro de tudo, né, a gente sempre tem que agradecer muito a Deus essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, agradecer a Jesus, falando de coisas boas, né, falando de mensagem de Emmanuel, falando de Paulo, e a gente mantendo a nossa mente elevada, né, com esses ensinos. Isso é uma dádiva, né, que a gente nem consegue, assim, vamos dizer, quantificar, né, como é gratificante a gente ter esse contato e ter disponível essas mensagens maravilhosas, né? Esses livros maravilhosos. E vamos agora, a gente sempre lembra na nossa sala 1, né, nosso ponto de concentração de nossas melhores vibrações, onde ficam todos os recursos, né? Onde a espiritualidade do nosso cantinho, recursos espirituais, né, energéticos, onde a equipe espiritual do nosso cantinho utiliza, né, para atender a muitos que se abarcam, né, no nosso centro espírita, né? Nesses trabalhos de cura, de redenção desses irmãos. E para a gente conduzir, né, essas vibrações, essa energia do amor e do nosso desejo, né, de participar cada vez mais nesses trabalhos, oremos a oração que o nosso mestre querido nos ensinou, prestando sempre muita atenção em cada frase, em cada palavra, porque essa oração, vamos dizer assim, é a síntese, né, dos ensinos do nosso amado Jesus. E assim ele nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito bem, deixa eu colocar aqui o modo de exibição, fazer um retrospecto rapidinho, né? Nós estamos, assim, estudando uma obra que foi feita, que foi muito interessante, feita pelo Saulo César Ribeiro da Silva, né, na FEB, que foi catalogar todas as mensagens de Emmanuel relativa aos versículos, né? Há vários livros, né, que tratam dessa questão do estudo, né, do Evangelho, não no sentido assim de estudar detalhadamente, mas assim de pegar pontos do Evangelho e trazer para o nosso dia a dia, né, para as nossas necessidades espirituais. Emmanuel mesmo coloca, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele não tem o objetivo de fazer vamos dizer, uma análise profunda, mas sim de trazer para nós o que há de mais, vamos dizer assim, de mais prático, né, nas nossas vidas. Vamos tentar entender essas mensagens de Emmanuel, né, e nós estamos conduzindo esse trabalho relativo às cartas de Paulo, né? E na semana passada nós pegamos um pedacinho da mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, né, através da mediunidade do nosso amigo, né, e trabalhador também da Seara, de Valdo Franco, que já se encontra no mundo maior, né? Que esse pedacinho, a nossa querida Joana de Anjos diz assim, que as claridades miríficas dessas páginas que se encontram ao alcance de todos que a desejam ler, possam incendiar os sentimentos com as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitude da nossa vida. Né? Coloca a nossa vida por minha conta, né? Que é a vida que Jesus colocou, eis que ele nos dá vida em abundância, né? E que a gente consiga conquistar, né, essa vida ensinada por Jesus com discernimento e alegria, né? Isso foi uma mensagem dada em 15 de agosto de 2003, vamos dizer assim, validando, né, o trabalho do nosso irmão Saulo César Ribeiro da Silva. Agradecemos essa iniciativa da
da FEB, né? E aqui a gente fez um retrospecto, né, de quantas mensagens nós estamos falando, né? E a importância das cartas de Paulo, né? Praticamente 30% do Novo Testamento são relativas às mensagens que Paulo trouxe até nós, né? Lucas tem 27, quer dizer, são estatísticas, não são coisas importantes, mas a gente vê a importância do trabalho do nosso irmão Paulo, né? No que nós tivemos a oportunidade de ler e estudar o livro Paulo e Estevão, né? E essas mensagens têm muito do Cristo. Essas mensagens, essas cartas, é quase Estevão trazendo as mensagens do Cristo, né, através da mediunidade, levando a Paulo, né, esse conhecimento. É muito interessante. Nós vamos ter chance agora, com a ajuda de Emmanuel, de entrar um pouquinho, né, nessa luz, né, que nos foi trazida. E eu vou pular isso aqui, não tem importância, né? Então, Paulo escreveu essas cartas para a comunidade romana, né? Ele escreveu de Coríntios antes dele ir para Roma, né? Que foi o final do nosso estudo do livro Paulo e Estevão. Então, assim, muito interessante, que são cartas com uma comunidade muito diversa. Ali tinha judeu, tinha gentios, de várias localidades, quer dizer, ali era, vamos dizer assim, uma amostra, ali representava uma amostra do mundo como um todo. Então, essa carta tem uma importância muito grande, porque ela foi encaminhada tanto para gentios, né, de várias origens, de várias regiões ali do entorno, né, de Roma, e aos judeus que lá viviam, os israelitas que lá viviam, né? E foram eles que pediram a Paulo, né, que ajudasse nas polêmicas que aconteciam lá e tal, que nós comentamos na semana passada, né? Que tem ele estava em Corinto, né? Então, um pouquinho, né, na região da Grécia, né? E escrevendo para os irmãos, né, em Roma. Então, é que ele coloca, a carta teria o propósito de preparar a sua chegada à capital do império. Por isso, durante alguns dias, trabalhou nesse documento de modo que ele recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e também referência a todos os trabalhadores que de Paulo já tiveram notícias naquela cidade. Era uma forma de dar a eles o conhecimento, né, do que o Cristo veio trazer para nós e, vamos dizer assim, não é bem unificar, né, mas é esclarecer dúvidas, né, que porventura eles tinham. Eu queria só fazer um comentário, quando a gente fala assim, é uma carta que Paulo escreveu, não são várias cartas. Só que, para facilitar o estudo, o que o pessoal na antiguidade fez? Dividiu essas cartas em capítulos e versículos. Então, isso não foi como Paulo escreveu. Paulo escreveu corrido, é uma carta corrida. Tá? Essas divisões de capítulos e versículos foi iniciativa dos estudiosos dessas cartas. Né? Então é importante a gente saber disso. Ele escreveu uma carta aos romanos. Tá? Você vê a grandiosidade desse trabalho, porque a gente pega um versículo como Emmanuel, né, e destrincha ele de uma maneira maravilhosa. Né? Bom, eu vou estar usando para ler a primeira carta, né, para ler os capítulos, ler a carta, a Bíblia, o Novo Testamento, tradução desse senhor Frederico Lourenço. Tá? Ele é um português, tá? Nasceu em Lisboa, né, em 1963, é um pouquinho mais novo, acredito que... O Genivaldo, acho que é da idade do Genivaldo, Frederico Lourenço, não estou na dúvida aí. Por aí, né, Genivaldo? Eu sou 61. Vamos dizer assim, quase nasceu mais ou menos junto, né? Formou-se em línguas e literaturas clássicas. Ele traduziu muitas coisas do grego, né, como Odisseia, né, Ilíada,
as tragédias de Eurípides, Hipólito e Íon, né? Ele recebeu um prêmio, né? Quer dizer, é uma das traduções, vamos dizer assim, mais completa, né? E dentro da linguagem, ele trouxe um pouco da linguagem atual, né? Lógico, do português de Portugal, naturalmente. Então, eu vou fazer a leitura, mas a mensagem de Emmanuel eu vou basear no versículo da tradução que ele usou no original, tá? Porque quando o Saulo fez essa obra aí de juntar as mensagens de Emmanuel, ele usou muita coisa da tradução do Haroldo Dutra Dias. E tem alguma tradução do Haroldo que tira um pouco, quando você compara a tradução que ele fez em relação à tradução que Emmanuel usou, traz um pouco de distorção. Não em todas as mensagens, tá? E eu também, por isso que eu também vou ler a carta usando a tradução do Frederico Lourenço, né? Eu acho que ele tem uma condição mais profunda, né? Pelo tanto de trabalho e tradução que ele fez, do que o nosso amado Haroldo Dutra Dias, sem qualquer crítica, sem qualquer. E não sou eu que falo isso, o Paulo Henrique de Figueiredo, que é uma pessoa de muito conhecimento de línguas, e ele também tem essa opinião, e vários outros, né, do movimento espírita também guardam essa. E é uma obra muito interessante a tradução desse senhor, né? Eu tive até a oportunidade, durante a palestra do Luiz Otávio, né, da última, né, que inclusive coincide a tradução quando fala mendigos, né, que ele estava estudando muito o Sermão das Montanhas, com a tradução do que o nosso Pastorino, né, quando ele comenta o Evangelho. São detalhes, viu, gente? Mas eu vou respeitar os versículos que Emmanuel se baseou, que é a tradução Saci, né, da França, e foi traduzida pelo, agora me fugiu o nome, que é o que nós temos aí na Bíblia, né, a tradução tradicional, revisada, agora me fugiu o nome, não sei se o Genivaldo lembra, do tradutor que normalmente nós usamos, né? Agora me fugiu o nome, infelizmente eu acabei não colocando aqui. Mas Também ele não estou tem lembrando o esse. nome, perdoa aí, viu? Hein? Eu também não estou Eu não lembrando. consigo. Eu tenho a tela aqui, deixa eu até dar uma olhadinha, só um minutinho, gente. Não é Desculpa, Salvador Gentili. é isso. Não, não, não é o Salvador, não. Quer ver? Só um minutinho, eu tenho ela aqui. Desculpa, a gente está dando tantos detalhes, mas eu acho que é importante. Isso às vezes confunde as pessoas, sabe? É, traz algumas dificuldades. É o Guilom Ribeiro? Não, não, não é o Guilom, não. Não é o Guilom, não. Só um minutinho, eu vou falar o nome aqui. Que o Emmanuel, os versículos que ele usou nos livros, eu estou tomando muito cuidado com isso, né? Então, só um segundo, gente. Desculpa aqui tá tomando o tempo de vocês com esses detalhes. Quer que eu pegue o livro? Só um minutinho, Cláudio. Fica tranquilo, não se preocupe. Mas são questões que é importante. É Almeida Corrigida, tá? É a edição de Almeida Corrigida. Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel à CFV. Foi praticamente, foi como ele usou, tá? O nome dele aqui não estou achando no livro que eu tenho aqui, é o nome completo, que eu tenho em digital, mas é Almeida Corrigida. Então, é o ponto de referência nosso, né, para a gente poder estudar. Bom, eu vou pedir nós vamos estudar, dar o início no capítulo 1, né, da carta de Paulo aos Romanos. Essa divisão capítulo 1, capítulo 2, é a divisão feita depois. Paulo escreveu corrido, né, como uma carta que nós escreveríamos para um amigo, um WhatsApp, hoje modernamente falando, né, um e-mail. Então, a carta que ele escreveu, corrida, né? Aí a gente, para questão de estudo, foi dividido em versículo, foi dividido em capítulo, só repetindo, sendo um pouco repetitivo em relação a isso. Eu vou pedir a Cláudia, vou abrir agora, eu vou projetar aqui a tradução dele da primeira carta, né? Vou colocar aqui na apresentação.
Tá gravando? Eu vou pedir à Cláudia que dê uma lida, né, da carta do primeiro capítulo, né, que é o que nós vamos dar início ao estudo. Então está aqui, ó, Cartas de Paulo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes das notas introdutórias, que ele explica as polêmicas que existem nas traduções, que um considera isso, outro considera isso, que são coisas que não vêm ao nosso interesse. Nós não somos Antônio. estudiosos, né? Antônio, tá gravando? Estou gravando. Ah, beleza, beleza. Desculpa. Obrigado, viu, Luzia? É sempre bom lembrar, viu? De vez em quando eu esqueço. De Tá? nada. Então, eu vou ler o primeiro capítulo. Fica um pouquinho cansativo, gente, tá? Mas é interessante, eu vou pedir a Cláudia para ler, e depois nós vamos aos versículos, vamos estudar as mensagens de Emmanuel e tudo, tá? Mas é interessante a gente ver o primeiro capítulo como um todo, né? E ver como Paulo escrevia, né? O que vocês estão vendo entre colchetes, né? Por exemplo, para a Boa Nova. O que o tradutor, o cuidado que ele teve, ele está dizendo que está entre colchetes é que ele acrescentou, não tem no original, em grego, que ele usou. Tá? Então, ele não na realidade, ele pegou uma cópia da carta de Paulo, escrita em grego, a gente não tem acesso à carta que Paulo escreveu. Né? Ele conseguiu, né, isso aí tem coisas que são do 4 séculos depois que Paulo desencarnou, né, as cartas que eles encontraram, que eles tinham material para trabalhar. Tá? Tem outra coisa também, ninguém teve acesso à carta original de Paulo, são só cópias, né? E dessa cópia em grego, que era a língua que eles usavam, era no inglês da época, né? Então todo mundo escrevia em grego, todo mundo procurava estudar grego para poder ler e compreender, como dizer, era a língua como o inglês é hoje, quase que a língua que é universal, vamos dizer assim, de comunicação no mundo atual, né? Na época era o grego, né? Então é importante a gente saber disso também. O que está entre colchete não tinha nessa cópia que ele tinha, ele coloca entre colchete para chamar a atenção, tá? Então vamos lá. Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado apóstolo destacado para a boa nova de Deus, que ele prometera através dos seus profetas em santas escrituras, a respeito do seu filho nascido da semente de Davi, segundo a carne, constituído filho de Deus em poder, segundo um espírito de santidade, a partir da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, Senhor nosso, através de quem... Só lembrando, ele está fazendo aqui um retrospecto dizendo, né, que é o filho nascido da descendência de Davi, do rei Davi, né, segundo a carne. E a questão da ressurreição, né, de Jesus após o terceiro dia de sua crucificação. Então, ele dá a introdução a essa carta aos Romanos, trazendo o Cristo no contexto dele como judeu, né, como descendente de Davi. Através de quem recebemos graça e apostolado para a obediência de fé entre todas as nações em prol do seu nome, entre os quais estáis também vós, chamados de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados santos, graça e paz para vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, agradeço ao meu Deus, através de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é proclamada em todo o mundo, pois minha testemunha é Deus, a quem presto culto no meu espírito, na boa nova do seu Filho, de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações que eu possa já viajar propiciamente na vontade de Deus, de modo a chegar até vós. Isso é importante, a gente vê claramente a preparação, né,
nessa carta a preparação para que ele vá a Roma, né? Como foi lembrado ali pela introdução, né? Então, é muito interessante. E sempre ali fortalecendo o conceito de Deus único, né? E a questão de Jesus como filho, né? E a gente precisa entender o que significa, porque Jesus é o nosso irmão. Mas por que ele é chamado filho de Deus, né? Porque ele representa as virtudes do nosso Pai, a pureza do nosso Pai dentro do que nós conseguimos compreender. Não é que Jesus seja Deus, como algumas vezes as religiões costumam colocar, mas ele traduz para nós a perfeição do nosso Pai, pela grandeza dele, né, como Espírito. Então, isso é muito interessante, que assim, o cuidado que Paulo vai tendo, como que ele vai armando, né, esses conceitos para nós. É que eu anseio por vos ver, para vos comunicar algum dom espiritual para vosso fortalecimento, o que equivale também a ser encorajado no meio de vós, através da fé que existe entre nós, a vossa e a minha. Não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes tive a intenção de ir encontrar convosco e fui impedido até agora para obter algum fruto, seja entre vós, seja entre os restantes gentios, a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Eu sou devedor, de tal ordem é o meu empenho, que vos anunciar a boa nova em Roma. Pois eu não me envergonho da boa nova, já que é poder de Deus para a salvação, destinada a todo crente, judeu primeiro e depois grego. Pois é na boa nova que a justiça de Deus se revela a partir da fé para a fé, tal como ficou escrito: o justo a partir da fé viverá. Revela-se a ira de Deus, vinda do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que a verdade na injustiça reprime. Porque o conhecido de Deus está manifesto entre eles, pois Deus manifestou a ele as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são vistas, enquanto coisas inteligíveis nas suas obras, sendo elas o seu eterno poder e divindade, pelo que eles não podem se desculpar. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram, como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nos seus pensamentos e obscureceu-se o seu coração insensato. Afirmando-se como sábios, tornaram-se absurdos e transformaram a glória do Deus incorruptível numa parecência de figura humana corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus entregou-os nos desejos dos seus corações à impureza de desonrarem em si próprios os seus próprios corpos. Foram eles que transformaram a verdade de Deus na mentira, e que veneraram e prestaram culto à criação para lá do Criador, ele que é bendito até a eternidade. Amém. Foi por isso que Deus os entregou às paixões da desonra. As fêmeas deles trocaram o uso natural do corpo por um que está para lá da natureza. E, do mesmo modo, também os machos
rejeitando o uso natural da fêmea, abrasaram-se no desejo de uns pelos outros, machos nos machos praticando o indecoro e recebendo em si mesmos a recompensa que era devida do seu equívoco. É interessante de fazer uma nota, né? Roma, a questão da promiscuidade, né, entre os poderosos, entre a população em geral, era algo muito complicado, né? Quem já assistiu os filmes antigos, parece aquelas situações, né, vamos dizer assim, de falta de decoro mesmo, vamos chamar assim, sem entrar em detalhes, né? Então, Paulo está chamando a atenção, cuidado, né? Cuidado para não se meter nessa confusão, né? Vocês podem se perder, entrar, muitas vezes é fácil, sair que é o bicho, né? É complicado. Então, você vê o cuidado dele já ir trazendo essas questões. Isso traz muita polêmica, né? Essas colocações de Paulo, mas são questões que é importante, né? No contexto histórico, né? Que não cabe a gente entrar muito em detalhe aqui, mas só lembrando que a questão cultural 2000 anos atrás era a questão moral, né, do convívio em sociedade era completamente diferente da situação que hoje nós vivemos. Então a gente tem que ver essa carta no contexto, né, da época. Então a gente guardar muito bem isso para poder entender. Então muitas vezes as pessoas querem trazer, hoje ainda acontece muita coisa disso que está aqui colocado, né? Mas a gente tem que ver o contexto do momento onde que Paulo escrevia essa carta, né? Então vamos lá. E como não discerniram ter Deus no conhecimento, Deus entregou-os a uma inteligência sem discernimento, para fazerem coisas indecentes, cheios de toda injustiça, iniquidade, ambição, maldade, cheios de inveja, matança, discórdia, falsidade, malícia, são difamadores, maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, inventores do mal, desobedientes aos pais, desprovidos de inteligência, desleais, incapazes de amar, incapazes de sentir misericórdia. Estes, conhecendo o veredito de Deus, de que são merecedores de morte os que praticam essas coisas, não só as fazem, como até aprovam os que as praticam. Muito bem. Então, esse é o capítulo 1, né, dessa carta. Você vê que ele começa a escrever a carta com saudações e tudo, aí ele começa a entrar em pontos, né, do comportamento da sociedade de Roma, no geral, que ele tinha notícia, que ele não havia ido ainda a Roma. Ele tinha notícia de como estava a condição moral daquela sociedade, né? Então, em cima disso, ele dava as orientações. Muito bem, vamos agora voltar e nós vamos ler o primeiro comentário. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, acrescentar algo a mais? Eu não sou especialista, gente, eu estou, como diz o outro assim, dando o que eu consigo, tá? Eu não sou um conhecedor de análise de evangelho, nada, mas assim, alguma coisa do contexto, né? A gente consegue lembrar, consegue comentar, mas vocês fiquem à vontade, né? Para perguntar, né? Tirar as dúvidas. Opa, agarrou aqui. Vamos puxar rapidinho aqui. Tá. Isso. Bom, o primeiro comentário, né, que Emmanuel faz desse capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele deu o título de dívidas, né? E os títulos de Emmanuel são muito importantes. Os títulos de Emmanuel, depois vocês vão perceber que ele não coloca à toa, não. É pensado, né?
E é baseado nesse versículo. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Né? Peguei a fotinha do Ideal Espírita, né? Isso aí está na página 86 desse livro, com essa capa, tá, gente? Se tiver uma outra, o livro com outra capa, provavelmente é outra página. Tá? Ele não é etimizado, ele é por página esse livro. Outros aí tem o capítulo 1, 2, 3, esse não, né? Ele não numera os capítulos, então de referência da página. Ok? Então, Paulo está dizendo, né, como nós lemos na carta ali no início, que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Como que Emmanuel tira para a gente um ensino desse pequeno versículo? É muito, muito interessante. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Está cansativo, né? Que a gente vai se adaptando, né, para tornar assim o nosso encontro, o nosso estudo mais, vamos dizer assim, a palavra, o mais confortável possível, o mais produtivo possível, né? A gente está aprendendo de como conduzir, tá? Esse livro em questão ele é de psicografia tanto do Chico Xavier quanto do Valdo Vieira. Quem participou do estudo do livro Seara dos Médiuns na última terça-feira, nós estamos falando sobre característica, né, do médium e tudo, e a gente comentou que o Chico Xavier, né, ele é o mesmo espírito que se manifesta, Emmanuel, né, no caso, recebido tanto por Chico Xavier quanto por Valdo Vieira, que são dois médiuns recebendo mensagem do mesmo espírito. Né? E quando a gente lê uma mensagem que o Chico recebeu e uma que o Valdo, eu perguntei para o Eduardo, né, que conduz o estudo, você percebia alguma diferença da mensagem? Ele falou assim, ele sentiu o Chico mais amoroso, as mensagens que o Chico psicografava tinha mais sentimento, a do Valdo mais, vamos dizer assim, mais racional. Uma percepção. Eu, pessoalmente, eu não consigo, assim, ter muito disso. Então, é interessante, né, tá... Essa aqui, no caso, era do nosso querido Chico Xavier, viu? Foi ele um médium, né, dessa mensagem de Emmanuel. O apóstolo da gentilidade, agora é Emmanuel falando, frisou claramente sua condição de legítimo devedor de todo, e essa condição é de qualquer outro ser da comunidade humana. Vamos pensar sobre isso. Né? O que significa ser devedor de todo? Vocês já pensaram sobre isso? Por exemplo, quando nós vamos preparar a nossa comida, quem foi que plantou o arroz? Esse livro que nós estamos estudando aqui. Quem fabricou o papel, fabricou e gerou, né, vamos dizer assim, o local para o Chico fazer a psicografia, o lápis, né? Então, a gente depende muito um do outro. E essa noção da nossa dependência de um do outro vai ajudando a gente a desenvolver um dos sentimentos mais importantes, que é o sentimento de humildade. Nós não vivemos sem o outro. Então, nós somos devedores e credores um dos outros, né? E muitos seres humanos se colocam num pedestal que não tem, né? Por mais inteligente que nós formos, por mais capacidade intelectual que nós tenhamos, a gente sempre depende do outro, do padeiro, do lixeiro, do médico, do professor, não é verdade, gente? Então é isso que eu entendo que o Emmanuel está nos alertando, né, nesse pequeno versículo, né? Olha quanto que Emmanuel consegue extrair, né? Alguém gostaria de colocar mais um ponto, me ajudar aí a abrir, está tudo certinho? Senão vou andar mais um pouco. Eu não estou lendo a mensagem como um todo, não estou indo direto no miudinho, viu, gente? É uma mensagem bem pequenininha, tá? E a gente vai construindo ela aos pouquinhos aqui, a gente vai degrudindo ela aos pouquinhos. Tá ótimo, Antônio. Pode continuar. Posso? Então vamos lá. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence.
A gente que hoje está conseguindo ler aqui, a gente não deve muito à primeira professora que nós tivemos. Vocês lembram dela? Eu lembro da minha. Eu lembro muito dela, né? E eu lembro da história dos Três Porquinhos, né? Que eu aprendi a ler com aquela historinha dos Três Porquinhos. Não sei se todos aqui tiveram essa chance ou aprenderam com outra metodologia, né? Então, eu lembro, eu ficava esperando o cartazinho, tinha um monte de cartaz, né? Então, eu ficava esperando o dia seguinte para ver a continuidade da história, né? Que ela abria o cartaz, mostrava o lobo lá, mostrava a situação dos porquinhos fugindo, né? A palhoça, a casa era de madeira, outra era de pedra, né? Então, assim, eu guardei isso, como a gente guarda isso no coração, né? Então, eu tive a chance de aprender, então lembro muito da dona Ilza Zalza, né? É uma pessoa que me marcou muito. Aí teve outras professoras, né? Aí nós vamos para os professores que marcaram a gente. Eu tive um professor de português que fez uma diferença muito grande para eu gostar de literatura, eu não gostava de jeito nenhum, né? Achava a coisa muito chata e tal. Então, ele trouxe tanta alegria nas leituras, na jovialidade que ele trazia, as poesias, os negócios, eu passei a gostar muito. Apesar de não ter muita capacidade de entendimento, mas é muito gostoso. Então, é muito interessante a gente ver, né, ao médico, né, o pediatra que cuidou de mim, né, me salvou de uma situação muito difícil, da enfermeira, do enfermeiro, das pessoas ali quando eu tive algumas dificuldades. A gente vai lembrando, né, de coisas do meu pai, da minha mãe, né, que recebeu a gente, que aceitou, né, a nossa encarnação. Olha quanta gratidão nós temos que ter por eles, né? Por mais difícil, às vezes, que seja o relacionamento, às vezes, entre pai e filho, filho e mãe, etc., etc., né, entre os irmãos, mas tudo isso é de uma importância enorme nas nossas vidas, né? Então, acho que isso aí o Emmanuel está chamando a atenção para a gente muito grande em relação a isso, né? Muito rico isso. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Até aquele chefe chato, né? Eu tive uma pessoa difícil para mim no início entender, mas foi uma pessoa que me ajudou muito profissionalmente. E é engraçado porque ele era de uma personalidade muito agressiva e tal, mas não era só comigo. Eu achava que era só comigo, né? Que a gente é meio burrão, né? Aí depois você vai amadurecendo, vai ver que era a maneira dele, né? Mas era uma pessoa que trouxe muito resultado para a empresa, manteve muitos empregos graças ao desempenho dele, né? A cobrança, a determinação dele. Fazia de uma maneira que eu não faria, né? Mas trouxe um resultado e alertou a gente para muitos pontos, né? Então a gente deve até esses inimigos, entre aspas, né? Os adversários, né? Aquelas pessoas que nos criticam, né? Se a gente tem um coração aberto a ouvir as críticas, né? E ver o que você pode aproveitar, né, e não ficar na lamúria, né, mas sim falar o que esse cara está dizendo aqui? Que está vendo que eu não estou vendo em mim, né? Então, muita gente vê isso. A gente deve muito. E aqueles que nos amaram, né? Ô, Faustinho, por favor. Então, Antônio, é, a gente tem ouvido falar muito sobre o início da era da regeneração. E isso vem bem de encontro com o que ele coloca aqui. Agora é a hora de nós, ainda como espíritos encarnados, começar a acertar todas as nossas diferenças. Então, veja, olha, nós que somos trabalhadores do nosso cantinho, nós sempre foi dito pelo irmão Bento que nosso cantinho era uma casa de reencontros. Sim, senhor. Então, é claro, tem alguns que são mais difíceis, tem outros que são mais fáceis, mas, como diz lá o verdadeiro espírita, né, é o esforço que a gente faz para poder acertar essas diferenças. Então, agora é a hora de começar a acertar isso.
Se você olha para alguém e não gosta, começa a refletir sobre isso e vai se preparando para acertar com essa pessoa. Ele está claro aqui, ó, mas também a criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Então, qual é o primeiro grupo que o encarnado, que o espírito, quando reencarna, pertence? É a família. Uhum. E depois, os que estão mais próximos, os tios, os primos, os avós. Os primeiros são os pai e mãe, e irmãos, se tiver. Os próximos, quem serão? Tio, avô, avó. Aí depois vem os amigos. Aí vem aqueles de convivência do trabalho, né, do trabalho material, do trabalho na doutrina, qualquer religião que seja. Então, se a gente pegar isso, a gente vai ver que ele sempre, nessa época do Paulo, ele já estava convidando a gente para isso, a melhorar. Aí depois disso vem, né, o Evangelho. Os Espíritos falam a mesma coisa. E agora, né, já há algum tempo, mesmo antes da morte de Divaldo, né, do regresso dele, já vinha falando sobre isso. Uhum. É o momento de reparar. Porque o que acontece? Se você chega para uma pessoa que você não se sente bem e diz para ela, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu não sei o que eu fiz, mas eu às vezes não me sinto bem perto de você, e eu... E se colocar. Pronto. Se a pessoa aceita ou não, se ela concorda ou não, não cabe a você que fez o ato decidir. Desde que esse ato seja feito com o coração, seja feito com sentimento, seja feito com amor. Né? Você chegar para a Cláudia e falar assim, Cláudia, ó, desculpe, eu estava bravo hoje de manhã, achei ruim com você. Não, tá bom, Antônio. Não, para. Pronto. Alguma coisa está errada. Então, o que acontece? Acontece que nós estamos a todo momento sendo convidados a refletir sobre a nossa responsabilidade moral perante as leis do Cristo. As leis dos Cristo, não, as leis divinas. Mas se eu não conseguir resolver isso agora, em algum momento você vai ter que resolver. Agora, veja, você está andando por uma estrada. Tem uma série de pedras. Você vai, pisa em cima de uma, passa por ela. Pisa em cima de outra, aí você acha uma maior, que está te bloqueando, você não tem como contornar, você vai ter que tirar essa pedra. Aí você acha alguém que vem, passa por cima dela. A pedra continua lá. Em algum ponto para frente, esse caminho vai ter que voltar. Essa pedra vai aparecer de novo. Só que ela pode aparecer um pouco maior, um pouco mais dura. Mais difícil de você quebrar ela. Então, a gente deve aproveitar essas oportunidades. Se algum de nós tem alguma coisa que mexe com relação ao nosso irmão, vamos procurar fazer isso. Uhum. Vamos procurar, né, tirar essa pedrinha do caminho, mas da forma como Paulo coloca.
É muito interessante porque Paulo, antes de ser Paulo, ele foi Saulo, né? E muitos que estavam em Roma, muitos deles, foram para lá devido à perseguição de Paulo em Jerusalém. Muitos dos irmãos dele. E ele deixa muito claro nessa carta a condição dele também de devedor, né? A essas almas. E é interessante a gente lembrar disso, que diante da comunidade que nós vivemos, principalmente a nossa família, ali estão espíritos com compromisso um com o outro, né? Porque por isso que o relacionamento, às vezes, na família é mais complicado que o relacionamento fora, né? E a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso, porque todos nós somos devedores uns dos outros, né? Então, isso aí, Paulo está chamando a atenção e o Faustinho foi muito feliz nas colocações, na minha visão. Muito interessante. Não nos esquecemos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. Então, você vê assim, a gente sempre precisa, né, da boa vontade daqueles que convivem com a gente, né? E tanto na nossa família, né? E quanto também, por exemplo, no nosso cantinho, no nosso relacionamento, né? Ali, cada um tem uma tarefa, ajuda, né? Uma ou outra preparação para o início dos trabalhos. Quer dizer, se pensar, ali te depende muito, né? Para que as nossas tarefas sejam realizadas da boa vontade de todos que ali estão, né? E Paulo tinha plena consciência disso, né? Na ida dele. Então, Antônio, Quer comentar alguma coisa, Genival? O Faustinho? Não, não, é que caiu a minha Ah, conexão e eu tá, joia. retornei, desculpe. Tá, joia. Então vamos lá, Faustinho. olha essa colocação dele. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. Isso é um reflexo que, a hora que estiver funcionando, é exatamente como vai ser o começo, né, começo mesmo da regeneração. A, a amizade, né, os amigos de doutrina, de trabalho, vão deixar de ser rivais. Vão deixar de ser pessoas que pensam o contrário. Porque, veja, o Evangelho é para unir as pessoas num pensamento único, numa lição única. Justiça, amor e caridade. Então, mas as pessoas não têm o direito de pensar diferente? Claro que tem. Mas, depois de estudar o Evangelho, de estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o que acaba acontecendo? O que seria que Jesus e Deus espera de nós? É que todos os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam convertidos para eles. Podemos pensar um pouquinho diferente, mas o resultado tem que ser o mesmo: amor, justiça e caridade. Uma das perguntas que o Kardec fez para os espíritos foi: como é a caridade tal qual Jesus a praticava, a entendia? O que ele está falando aí? A discordância, se há discordância, é porque alguma coisa está errada. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos.
olha, vocês ouvem as minhas parábolas, vocês ouvem vocês me acompanham. Ah, mas eu discordo disso, eu discordo daquilo outro. E no final das contas, quando que eles foram entender? Só depois que Jesus partiu, que eles começaram a sentir a responsabilidade que eles tinham assumido perante ele. E foram entender as palavras dele, as atitudes, os gestos. E são os corações amigos, às vezes, que nos ajudam. Mas nós também precisamos aceitar esses corações amigos. Deixar o nosso orgulho de lado e seguir em frente. Junto deles. Eu vou precisar sair porque a Carolina já está quase chegando. Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, Faustinho. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Então, vamos lá. Mais alguém gostaria de comentar algum ponto? Está tranquilo? A sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, nós estamos falando da boa vontade dos corações amigos, né? A sabedoria dos mais experientes, o carinho dos companheiros próximos, o apoio e ao estímulo dos familiares. Agora Emmanuel está traduzindo o que vem a ser essa boa vontade, né? A gente, por exemplo, como é gostoso quando você está com uma dúvida e tal, você encontra uma pessoa que você possa dividir com ela, ouvir um conselho, né? E às vezes a gente tem a chance de ter essas mensagens dos espíritos amigos, né? A gente, às vezes, na reunião mediúnica, vem mensagens, então é muito importante, a gente, às vezes, é um recadinho ali que ajuda a gente muito, né? O carinho do companheiro quando você está passando por um momento difícil, a gente ali está em pensamento vibrando, acompanhando, querendo o melhor, né? Respeitando o momento que a pessoa está passando, tudo isso deu uma importância, né? O apoio e o estímulo dos familiares, como isso é importante nas nossas vidas, né? Aos nobres impulsos das relações fraternais, né? A gente tem ali no nosso cantinho, né? Às vezes eu converso, o Faustinho já saiu, né? Um trabalho de visita, né? Aos nossos irmãos que estão impossibilitados de ir até o nosso cantinho. Eu mesmo já tive vamos dizer, essa dádiva, esse carinho, de receber um passe, de receber um olhar amigo e tudo. Como isso ajuda a gente a enfrentar, né? Esses momentos mais difíceis, né? E nós temos isso acontecendo no nosso cantinho, né? E isso é muito bom. E a gente não esquecer que a gente precisa disso também em relação aos nossos familiares, né? Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. Então, ele está chamando a atenção. Cuidado, né, com essa questão do orgulho, cuidado com essa questão da vaidade, né? E que não é prático a gente se isolar, né? E essa que é a beleza, né, que a gente precisa, muitas vezes, reconhecer, né, no nosso convívio, né, com as pessoas que nós temos à nossa volta. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário, né? Reconhecer as nossas dívidas de gratidão, né, gente? Isso que o Emmanuel está chamando a nossa atenção, né? Agradecer pela amizade, pelos bons conselhos, pela convivência. Agradecer a nossos pais por ter nos recebido nessa encarnação, né? Quem é mãe aí sabe, né? O que é estar grávida 9 meses, cuidar de um bebê, né? Ajudar a crescer, né? Nós devemos muito, né? Esses corações maternais, né?
Fique à vontade, gente. Nós estamos aí aprendendo junto, né? Ô, Antônio, boa noite para todos. Aí que eu não cumprimentei, né? Cheguei meio em cima da hora. Esse estudo aí das cartas de Paulo, né? Para a gente vai ser assim muito enriquecedor. E aí eu estava pensando, né? Quanta coisa vamos aprender aí com essa carta. E quando você lê o Ideal Espírita do Emmanuel, comentário, né, do livro Dívidas, eu estava pensando, né, sobre o que você comentou, era o que eu estava pensando hoje sobre caridade, né? Que o Faustinho também comentou, a lei de amor, justiça e caridade, que nós espíritas, ou não, né? Mas nós que somos espíritas, que estamos num ambiente que a gente fala tanto na caridade, o apoio, para mim, é a principal, assim, entre os amigos, né? Entre os amigos, trabalhadores, o apoio é uma caridade muito grande, né? Que a gente recebe. É a coisa assim que... E eu estava pensando o dia todo sobre o apoio, né? O apoio que as pessoas dão para a gente. É uma caridade tão grande que a gente recebe, porque ajuda muito a desenlear o caminho, as coisas que a gente vai fazer, né? É tão bom, né, encontrar esse apoio. E aí veio essa fala aí do Emmanuel, eu achei interessante, porque o que você pensa durante o dia, aí você vai estudar à noite e vem a mesma fala, né? Disso que o Faustinho também comentou. Achei muito legal. E eu tô com a Bíblia aqui, ô, Antônio, que você falou, né? Almeida, é João Ferreira de Almeida, né? O João nome Ferreira de Almeida, isso mesmo. E eu estava lendo que as cartas de Paulo aos Romanos tá quase igual aí, mas essa tradução aí é o Frederico Lourenço Não, que essa que eu coloquei aqui é o que o Emmanuel usou, tá? Não o é do Emmanuel Frederico, usou. é do João Ferreira mesmo, É tá? do João Ferreira, porque tá igualzinho. É do João Ferreira. E eu Tá tomei esse igualzinho. cuidado porque a FEB aproveitou a tradução do Haroldo e tirou alguns versículos e colocou o que o Haroldo traduziu. Mas traz algumas Entendi. distorções, sabe? Em alguns casos, né? Todos não. Não É, fizeram isso, não fizeram isso de maldade, nem de nada, não. sim, sim. Mas tentando modernizar, muitas vezes acaba teria que ter feito uma análise um pouco mais criteriosa, na minha percepção, né? Mas o trabalho é tão maravilhoso que isso é pequeno demais, né? Só dele juntar É. todas as mensagens de Emmanuel é um trabalho maravilhoso que Nossa, o Saulo fez. Então, a gente tem que valorizar a grandeza, né? E não ficar nas picuinhas, né? Eu só chamei a atenção isso. da picuinha porque eu estou tomando esse cuidado de trabalhar com um ponto que Emmanuel trabalhou conosco. Só isso. As picuinhas deixa de lado. Tem muita Tá picuinha no certo. movimento, né? É, Então, a gente tá não... certo. Vamos terminar, então, esse... Está quase faltando um minutinho, vamos dar uma... vamos deixar, né? Semana que vem a gente faz o fechamento dessa primeira mensagem de Emmanuel, né? A gente faz um retrospecto e tudo, depois deixa lá. Senão a gente acaba na correria perdendo algo, né? Principalmente o fechamento, né? Muito importante. Não vou cometer esse sacrilégio, né? A gente para aqui, então. Interessante, achei que a gente ia andar mais hoje, eu até preparei mais versículos aí, mas que bacana, que legal. Vamos salvar, beleza. Aqui, eu vou ter que voltar aqui, que nós vamos lá para o céu e o céu e o inferno agora. Muito bem. Então, vou finalizar a nossa primeira hora de estudos, né?
agradecendo muito a Jesus, né, a Mãe Santíssima, agradecendo a Emmanuel, né, o nosso querido Chico, e aqui no caso também nós temos o Valdo Vieira, né, agradecendo esses médiuns dedicados, amorosos, né, que abriram esse canal para que a gente possa ter a presença desse espírito grandioso que é nosso irmão Emmanuel, né? E a Paulo de Tarso, sempre com muita gratidão no coração. E assim te agradecemos, amigos espirituais, a esses médiuns, né, que já se encontram no mundo espiritual, assim como o nosso querido Divaldo, com a oração que Jesus, né, nos ensinou e sempre lembrando do nossa sala 1, né? Então, toda vibração boa, toda essa energia boa que chegou, que ela seja instrumento, né, para esses nossos irmãos queridos. E assim oramos, Senhor, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vou parar a gravação aqui um pouquinho e reiniciá-la novamente, tá? Só um minutinho.